A bulimia é um problema muito grave, até complexo em termos do seu tratamento, porque junta dois problemas psicológicos também eles muito graves, que é, por um lado, a anorexia e, por outro, a compulsão alimentar. Ora, o que é a anorexia? A anorexia é um comportamento alimentar em que, e estamos a falar sempre nas mulheres, porque 90% destes distúrbios alimentares são das mulheres. Já vos explicamos um pouco porquê é que as mulheres têm esta tendência para ter este efeito... Também está relacionado com a pressão toda social, em termos de lindas, sereias, top models, não é? Também, principalmente por aí. Mas, então o que é a anorexia? A anorexia é um comportamento alimentar em que as mulheres rejeitam alimentar-se, não querem alimentar, por fobia a engordar. E já vamos explicar porque é que as pessoas chegam a este ponto, ter fobia a engordar. E, por outro lado, a compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? É um comportamento em que alimentamos de uma forma excessiva, e aqui é que está o problema psicológico, alimentamos de forma excessiva não porque temos fome, mas porque queremos compensar um nosso estado emocional negativo. Vamos então à anorexia. Porque para perceber a bulimia temos que perceber estes dois estados. Porquê é que as pessoas têm fobia a engordar? Todas as pessoas têm a sua história, têm a sua razão, mas genericamente, poderemos dizer que genericamente as pessoas têm fobia a engordar, porque em algum momento da vida delas sentiram-se ou tiveram um trauma. E quais são os traumas mais comuns? É o bullying, como a Salete estava a contar. Quando as meninas são crianças, entre jovens, é muito normal haver um certo gozo, uma certa agressão. E nem precisamos ser gordos, porque as crianças encontram defeitos nas outras em tudo. É verdade, às vezes dizemos assim, o problema da anorexia é sermos gordos na criança. Não, em crianças, não. O problema é a humilhação, o gozo. Há crianças que são anoréticas e que, de facto, não eram gordas. Eram um bocadinho mais pesadas que as outras, mas não importa, de facto, o que é que acontecia. O que importa era o gozo, a humilhação que os colegas fazem muitas vezes. E quando uma criança, uma jovem, acha que é infeliz por causa dessas humilhações, por se sentirem rejeitados, porque ninguém brinca com elas, porque não têm namorados, e quando elas acham que são infelizes porque são gordas, cria-se um processo mental na mente das jovens que dizem assim, então se eu sou infeliz por ser gordo ou gorda, a solução é emagrecer. Então, na busca de emagrecer, vão rejeitando os alimentos, os mais calóricos, andam sempre a contar as calorias, não comem determinados alimentos, não no caso da bulimia, mas no caso da anorexia. E, a certa altura, ficam de uma magreza extrema. E o corpo habitua-se a comer menos, não? O estômago habitua-se a comer menos. Ou seja, se um dia um doente anorético quiser comer um bocadinho mais, provavelmente vai vomitar, porque já não está habituado a receber tanto alimento. Ou seja, o processo também de cura, de tratamento, é muito demorado por isso, não é? Sim, tem essa ideia. Claro. Depois, uma reabilitação. Tratam da anorexia, tem que ser acompanhados por um nutricionista para que lentamente volte os hábitos alimentares, como o bem-estar físico, melhor. Mas veja, porquê é que as pessoas, as anoréticas, quando ficam magras, não param? Porque andam sempre em busca da felicidade. E acham que, não tendo felicidade, não encontrando aquele estado de prazer e de bem-estar, o problema é sempre o peso. Então ficam aqui com uma aversão ao peso, mas como uma causa do seu mal-estar, da sua infelicidade. Pronto, mas isto era anorexia. Por outro lado, a compensação emocional, porque é que as pessoas comem excessivamente e depois ficam obesas, a maior parte delas, que têm este comportamento alimentar excessivo. Comem não é por fome. Todos comemos por fome, mas elas comem para compensar as suas emoções, os seus estados, as suas angústias, as suas ansiedades. É muito normal as pessoas comerem de forma excessiva quando estão ansiosas, quando estão angustiadas. Para quê? Para se acalmarem. Porque enquanto estão a comer, sentem-se calmas. É quase como se fosse um ansiolítico. A comida funciona como um ansiolítico. Quando eu não estou bem, como. E enquanto eu estou a comer, sinto-me calmo e relaxo.